Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muitíssimos bem-vindos à nossa nova aula de Educação Física de número 15 para vocês aí do 8º ano. E na aula de hoje nós vamos conhecer um esporte chamado Squash. Então, pessoal, o Squash ele é um esporte praticado em uma quadra fechada, tá? Entre duas pessoas ou também disputado entre duas duplas, tá? É um esporte jogado com uma raquete, tá? E uma bola em um espaço aproximadamente entre 9 metros, quase 10 metros, né? 9,75 metros de comprimento e 6,40 metros de largura, tá? E as suas marcações específicas no chão também. Tá? Então ele é como se fosse ele lembra um vôlei, lembra um tênis, lembra um tênis de mesa, só que assim, ó, feito num espaço menor. E ao invés de ter uma rede divisória na quadra, na verdade, você vai rebater a bola na parede. Tá? Ele é um esporte muito popular e muito conhecido em academias de ginástica, né? O pessoal adora, porque ele é um esporte um tanto intenso, tá? Ótimo para perder calorias e para ganhar um condicionamento físico. Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais então do Squash. Tá? O objetivo do jogo de Squash, tá? Ele é bater na bola de maneira que o adversário não consiga rebater de uma forma válida. Tá? Então, os jogadores eles podem usar para marcar o ponto as 4 paredes da quadra, né? A frente, o fundo normalmente de vidro e as 2 paredes laterais. Tá? Uma partida é geralmente disputada até 15 pontos, podendo ser de 3 games, né, ou 5 games. Um game provavelmente, né, é o equivalente a um set, tá? Para quem está acostumado com essa terminologia do vôlei, tá? Mas enfim, no Squash nós chamamos de games, então, né? Um jogo pode ser entre 3 games até 5 games. É a escolha dos jogadores ou dos promotores de algum evento esportivo ou alguma competição em geral, tá? Lógico, né? Se um jogo for o melhor de 3 games, então quem fizer 2 games primeiro vence, né? E um de 5, quem fizer 3 games primeiro vence, ou 3 sets primeiro. O início, tá? O início do jogo ele acontece da seguinte forma. O jogo ele começa com um saque, tá? No saque, o atleta golpeia a bola com a raquete e de dentro da sua caixa de serviço, né, que é o local dentro da quadra, entre aquelas linhas todas, né, o local de serviço é o local onde ele deve começar a jogada, onde ele deve começar a sacar, na parede frontal. Então, pessoal, nós temos aqui, tá? Se vocês clicarem nessa imagem, vão acessar um link e assistir alguns exemplos de saque e recepção no Squash. Clique na imagem. Rebater. Então, ele fez o saque, né? O saque, como vocês sabem, é a jogada que começa o momento em que a bola está em jogo, que a bola está viva. Então, a gente saca no vôlei, a gente saca no tênis, a gente saca no tênis de mesa e a gente saca no Squash também, tá? No futebol, o que colocaria uma bola em jogo? Uma cobrança de lateral, meio de campo, um tiro de meta no futebol de campo, né? Enfim, tá, pessoal? Então, em seguida, ele realiza o saque e a bola ela poderá tocar em qualquer uma das outras paredes, tá? Mas apenas uma vez no solo, no chão. E depois de golpear a bola, tá, o atleta deve esperar o seu oponente devolvê-la na parede frontal. Bem, o Squash é um esporte muito dinâmico, tá? Ele precisa, como eu já disse, de um bom preparo físico, reflexos rápidos e precisos, né? Ele precisa ter agilidade para bater na bola da maneira ofensiva, né? E ainda se deslocar para o centro da quadra o mais breve possível, de modo que o seu adversário possa rebater em seguida, tá? Então bateu na bolinha e saiu, deu lugar, deu espaço para o outro jogar, tá? Bateu na bolinha e assim vai. Principais jogadas.
As principais jogadas do squash, tá? Os nomes delas são a paralela, o voleio, a bola de duas paredes e a bola cruzada, além das duas interferências, né? O stroke e o let. Então podemos ver aqui também algumas curiosidades sobre o squash, tá? Então, pessoal, e quais são os equipamentos para se jogar o squash? Tá? Os equipamentos, eles são tão característicos para esse tipo de esporte quanto a quadra e a frenética velocidade das partidas. Então, o squash ele é bem cansativo. Muita gente adora usar essa modalidade como preparo físico, né? Para emagrecer, para perder os quilinhos, ganhar uma resistência a mais, tá? Então, os equipamentos do squash, tá, são a raquete, que ela tem um formato redondo, da mesma forma que uma raquete de tênis, né? Um formato redondo ou um formato um pouquinho mais alongado, um formato de uma gota, tá? Que fica mais parecida com a do badminton. O badminton, ele lembra um pouquinho squash, né? Que tem essa raquete mais fininha, mais alongada do que a do tênis, tá? Mais leve. Só que no badminton a gente joga com uma peteca, no squash com a bolinha, tá ok? Enfim, tá? E essas raquetes elas podem ser feitas de alumínio, titânio ou fibra de carbono, que são materiais, tá? Mais o titânio e a fibra de carbono, principalmente, são materiais mais recentes, são mais modernos, que envolvem muita tecnologia. Eles são materiais resistentes, relativamente flexíveis e leves. Tem que ser leves para praticar esse esporte, para dar a característica e a velocidade das jogadas, tá? O primeiro formato, né, da raquete redonda, ele traz o maior controle, tá? A raquete redonda, acho que você consegue alcançar melhor, as bolinhas consegue acertar mais fácil. E talvez pela aerodinâmica, a raquete com formato de gota, com menos resistência, mais fininha, favorece ataques de velocidade. As bolas, tá? As bolas elas são feitas de borracha e elas precisam ser aquecidas, né, com rebatidas, para que fique claro, para ter o melhor desempenho na hora da quicada. Pessoal, até a bolinha faz aquecimento, né? E vocês, estão fazendo os aquecimentos na aula de educação física? Vamos conhecer mais um pouquinho outros equipamentos para jogar squash, tá? Um item indispensável é o óculos, tá? Indispensável dentro das regras do squash, porque ele é um equipamento de proteção, né? Contra o movimento da raquete e da bolinha também. Você se protege de uma raquetada e de uma bolada no olho, no rosto, tá? E uma bolinha num jogo de squash pode chegar a 200 km por hora. Realmente, gente, é um risco de perder a visão. Então precisa ter equipamento de proteção, tá? As sapatilhas, que elas são mais leves, elas têm um solado antiderrapante, tá? E em branco para não manchar a quadra. Tá? Então outro item muito importante, porque como é um esporte que você tem que ter deslocamento abrupto de direção, de lado, você tem que mudar de um lado para o outro muito rápido, fazer saltos para frente, para trás, então o pé tem que estar com muita aderência, né? A sua base, o seu movimento tem que estar com muita aderência no chão. As sapatilhas servem para isso. E as vestimentas igualmente também precisam ser leves, tá? De preferência com as tramas, com os tecidos mais abertos, já que o squash, como ele é muito intenso, como é um esporte muito dinâmico, o pessoal ele transpira muito, tem muita transpiração, muito suor. Tá? Então os vestidos também, um vestido que favoreça a transpiração e a respiração da pele é o ideal. E que seja leve e favoreça os seus movimentos, a amplitude dos seus movimentos também. Tá? Bem, pessoal, apesar do squash ainda não ser um esporte que nós poderemos ver nas Olimpíadas, pelo menos nas próximas Olimpíadas, ele está presente em diversos, né, nos seguintes eventos subordinados
ao Comitê Olímpico Internacional. Ó, então ele pode não ser olímpico ainda, mas já tem muita gente prestando atenção nele, tá? Então ele faz parte dos eventos como os Jogos Pan-Americanos, os Jogos Centro-Americanos, os Jogos da Comunidade Britânica, Jogos Asiáticos, Jogos Africanos e os Universitários Mundiais, entre diversos outros jogos. Qual que é a origem do squash, pessoal? A origem, ele gera muita polêmica e muitas histórias, tá? Há quem diga que ele surgiu nas prisões da Inglaterra, no século XIX. Os presos, só com um cubículo para se exercitar, eles improvisaram nas próprias celas uma bolinha e jogavam com as mãos, né? Não tinha raquete. Outros relatos dão conta que é um esporte derivado do tênis, o que é muito provável e que não seria improvável ser derivado um pouquinho de cada um. Nós vemos aqui uma foto de um pessoal jogando, tá? Rebatendo umas bolas na parede, em uma parede antiga. No Brasil, esse esporte surgiu por volta de 1920, com os ingleses, que eles introduziram esse novo esporte nos locais onde procuravam ouro. Tá? Há documentos que comprovam numa cidade chamada São João del Rei, nas minas de ouro de uma firma com o mesmo nome em Minas Gerais. Tá? Então em Minas tínhamos as primeiras quadras de squash, segundo as minhas pesquisas. Tá? O squash ele tem crescido muito no Brasil e é cada dia maior, né? Cada dia maior o número de adeptos. Por ser jogado numa quadra fechada, ele permite que a sua prática seja jogada em todos os meses do ano, ou seja, ele não depende de condições externas, não depende de fatores externos. O investimento, tá? Muitas empresas do setor civil, elas estão procurando construir quadras de squash nos prédios residenciais e comerciais em construção, incluindo-as nas áreas de lazer. Ou seja, pessoal, como se fosse um espaço menor para ter uma quadra de tênis, tá? Essa imagem é só uma imagem ilustrativa de uma quadra de squash, tá? Provavelmente de um investimento imobiliário. Bem, pessoal, em 2002 o Brasil ganhou a sua primeira quadra toda de vidro, tá? Com visão nas 4 paredes da quadra. E com isso possibilitou um aumento de público, de transmissões para a TV. A quadra de vidro ela pode ser montada em qualquer lugar, estacionamentos de shoppings, praças, ruas, áreas verdes, desde que respeitadas as medidas oficiais. Então, pessoal, um tanto intensa uma partida de squash, não é? Pode-se perder muitas calorias com ele. Segundo a matéria do site BBC, os 5 esportes que podem te fazer queimar mais calorias, tá? BBC News Brasil. Então, ó, ele requer concentração, equilíbrio, agilidade, tá? Além de trabalhar os músculos inferiores e superiores ao mesmo tempo. Tá? Então, ou seja, você trabalha não só as rotações de tronco, trabalha a musculatura do ombro, as pernas, coxas, glúteos, abdômen, você trabalha toda a sua musculatura do corpo, praticamente realizando essa atividade, né? E ainda que exija bastante atenção das pernas, articulações dos joelhos e tornozelos, tá? Muito aquecimento também nas articulações das pernas, tá, pessoal? Quando forem praticar squash, por acaso. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? Conhecendo esse novo esporte, temos muitas outras modalidades que eu vou trazer aqui para vocês. Façam as atividades e tenham uma ótima semana de estudos.